Olá, eu sou Eutímio Carvalho. Obrigado por estar aqui mais uma vez assistindo os nossos vídeos postados todos os dias. O sobrenatural tem mostrado que existe há milhares de anos. Na história a seguir, que foi narrada por pessoas reais, podemos observar que, de fato, algo sobrenatural pode perseguir as pessoas durante as madrugadas, até aquelas que são crédulas. O meu nome é Vitor, moro na cidade de Sorocaba, tenho 43 anos e o meu primeiro relato a contar é sobre o meu tio, irmão mais velho do meu pai. Hoje já é um senhor de 98 anos, ativo com sua autonomia e saudável, graças a Deus. O meu pai tem 75 anos. Ele já me contou histórias sobre meu tio e ele lidava com coisas sobrenaturais. Diz meu pai que por volta do fim da década de 50, meu tio Chico sempre trabalhou como um peão de fazenda. Ora tirando leite, ora em roça de café ou plantação de algodão e cana. Moravam em um município chamado Conceição das Pedras, no interior de Minas Gerais, pois parte da família é do estado de Minas e meu pai nasceu nessa cidade. Meu pai disse que, uma época, meu tio estava trabalhando em uma fazenda da região. Um dia de lida, ficava brincando e contando histórias da região. Meu tio, assim como os seus irmãos, não eram de acreditar em coisas ou histórias de assombração. Nesse dia, no final da lida, falaram a ele que numa fazenda perto de onde moravam, haviam assombrações do falecido dono da fazenda e que os familiares do mesmo a abandonaram, onde só iam de vez em quando contratar serviço de peões para roçar e plantar nas terras. Mas ninguém residia na casa 7, um casarão centenário que estava trancado há anos. Meu tio disse que era besteira, conversa fiada de seus companheiros de trabalho. Foi quando seus amigos disseram: "Ô Chico, já que tem tanta coragem, por que você não dorme na casa grande?" Desafiado, meu tio não hesitou e disse que dormiria tranquilo naquele casarão enorme e vazio. Pois bem, um capataz que administrava a fazenda estava na conversa e disse que apostava que meu tio não amanhecia na casa. Ele aceitou a aposta e o capataz tinha a chave da casa grande. "Pois bem, Chico, vou deixar a chave com você. À noite, vamos ver se você vai mesmo." Os outros amigos ficaram sérios e pararam com as brincadeiras dizendo: "Você vai ser louco de fazer isso, Chico?" O meu tio, decidido, disse que iria sim. Ao fim da tarde, foi à sua casa na fazenda onde trabalhava. Avisou ao pessoal que não pousaria com eles, pois iria ao casarão 7 da outra fazenda. Atrelou seu cavalo e foi para lá. Já ao cair da noite, ao chegar na fazenda, notava-se algumas casas que eram muito distantes dali. Quando chegou, estava uma escuridão muito grande. Ele observava que aquele casarão era enorme, em silêncio absoluto. Desceu do cavalo, pegou alguma coisa que tinha levado e adentrou a casa. Barulhos somente dos grilos e sapos, como de costume em fazendas e sítios. Tranquilamente acendeu sua lamparina e foi andar por dentro dos cômodos. Não viu nada de anormal, somente mobília empoeirada e mofada. Procurou um dos quartos para se alojar para passar a noite. As horas foram passando, tudo quieto e em normalidade. Nisso, o sono começou a chegar. Ele resolveu se deitar, arrumou a cama, fechou a porta e deitou. Adormeceu rápido, pois estava cansado pelo dia de trabalho. Com o passar do tempo, pela madrugada, umas 2 ou 3 horas da manhã, ele acordou com barulhos vindo ao longe, bem na estrada que passava em frente à fazenda. Barulho de um cavalo galopando rápido e alguém gritando coisas que ele não conseguia entender. Se levantou devagar, foi até a janela pela fresta, viu a uma certa distância esse cavalo passando pela porteira e indo em direção à casa grande pela estrada de acesso. Estranhou, porque a porteira estava trancada e a fazenda era toda cercada. Aquele cavalo começou a chegar mais devagar, perto do casarão. Em cima do cavalo, ele avistou um senhor de terno branco, chapéu e botas.
O cavalo era todo branco, olhos negros como a escuridão. Esse senhor resmungava palavras conhecidas pelo meu tio. Aquele homem ficou andando com o cavalo ao redor do casarão, e meu tio só observava atento e armado como uma daquelas velhas garrunchas, esperando aflito se aconteceria algo mais. Numa dessas voltas na casa, aquele senhor se aproximou bem perto da janela onde ele estava e ficava em frente ao casarão. Tão perto que ele ouvia a respiração do cavalo, que parecia enfurecido. O cavalo empinou algumas vezes na frente da janela e o senhor balbuciando palavras que não se entendiam. Meu tio, encostado na parede ao lado da janela, ouvia toda aquela bagunça. Aquele senhor ficou por algum tempo rodeando com o cavalo ao redor da casa. Mas uma vez o meu tio olhou pela fresta e ele estava voltando à saída da fazenda, retornando pela estrada de terra, galopando e fazendo um barulho assombroso. O senhor resmungava em cima daquele animal. Aos poucos foi sumindo o barulho, acalmando o ambiente. Meu tio ficou mais calmo, orou e voltou a deitar na cama novamente. Quando ele se deitou, algo estranho aconteceu. A porta do quarto, antes fechada, agora estava aberta. Ao olhar ao lado da porta, viu uma senhora bem idosa, com cabelos compridos bem grisalhos, vestido de uma mortalha, trazendo nas mãos um pires com uma vela em cima, que o observava deitado na cama. Aquela velha ficou olhando para ele por alguns segundos, e ele a olhando também. Ela virou para sair do corredor de frente ao quarto. Meu tio, em pensamento, disse: não atormentava quando viva, agora quer atormentar depois de morta. Em fração de segundos, aquela senhora parece ter lido o pensamento dele e de repente estava na beira de sua cama. Ele disse que não conseguia se mexer, estava imobilizado, não conseguia falar e nem se defender. Aquela senhora foi levando as suas mãos até o pescoço, começando a esganá-lo. Ele só sentia um frio enorme em todo o corpo e olhava para o rosto pálido e olhos totalmente negros. Naquela aflição começou a rezar. Escutou o cantar do galo ao longe. Em fração de segundos, ele desviou os olhos para a janela e aquela senhora havia desaparecido como fumaça. Ele esperou o dia amanhecer completamente, trancou a casa e foi embora. Foi uma das piores situações com as coisas que não são desse mundo. Ele conta essa história até hoje aos netos e bisnetos. E meu pai, que desde criança conta esse acontecido com seu irmão mais velho. Existe uma outra história que se passou com meu pai na década de 70. Ele era um rapaz solteiro, muito ativo e corajoso. Os familiares diziam que ele sempre foi assim, como meu tio, em não temer coisas sobrenaturais. Antes de casar, meu pai morava lá na casa de pau a pique sozinho, onde se criou em uma das fazendas da região de Santo Antônio da Platina, no interior do Paraná. Na época, meu pai gostava de caçar e pescar em altas horas da noite. Ia sozinho e ficava nas madrugadas pescando ou caçando. Às vezes, levava um amigo. Quando estava noivo da minha mãe, um dia foi namorar já à noite. Ele disse à minha mãe que iria pescar. O meu avô o aconselhou dizendo: Arlindo, já é noite e você bem sabe que esse rio aqui é bem perigoso, com suas correntezas e coisas estranhas que aparecem nessa região. Mesmo assim, meu pai não deu atenção ao aviso do meu avô. Se despediu de todos, pegou seu material e desceu sentido ao rio, conhecido como Rio Cinzas, muito perigoso e traiçoeiro. Chegando à beira do rio, tirou seu material do bornal, ou como nós dizemos hoje em dia, sacola ou mochila. Começou a jogar tarrafa na beira da forte correnteza. Em uma imensidão escura, somente existia o clarão da lua para iluminar por entre as árvores e a beira da margem. Meu pai ficou jogando tarrafa até altas madrugadas. Foi então por volta das 3 da manhã que ele começou a ouvir canto à beira do rio. Olhou para os lados e não viu nada. Continuou a pescar. Alguns minutos depois, ouviu novamente como se fosse uma voz de mulher a entoar cantigas. Olhou para o lado da margem e também não viu nada. De repente, notou que a uns 20 metros de distância, na beira do barranco, ele viu uma mulher dentro da água.
Ao lado dela havia uma bacia de roupas e um pires com uma vela, cantando e lavando as roupas. Meu pai pensou: o que essa senhora está fazendo aqui a essa hora sozinha? Ele observou por alguns segundos e, quando puxava sua tarrafa, olhou para o local onde ela estava e aquela mulher havia desaparecido no ar. Não se ouvia mais as cantorias, somente o barulho das fortes correntezas do rio. Meu pai continuou a pescaria e, antes do amanhecer, ele foi embora. Voltando ali em outras ocasiões, não viu mais a tal mulher. Disse ele que a senhora que viu naquela madrugada possivelmente era alguém que perdeu a vida nas traiçoeiras correntezas do rio e aparecia de vez em quando como noites de quaresma e lua. Esse foi alguns dos relatos que ouvi durante a infância. No mais, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.